Seja muito bem-vinda ao podcast Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. E esse podcast é para você que gostaria de construir os seus passos até você sair do aluguel e também para você que gostaria de saber um pouco mais sobre o campo imobiliário aqui nos Estados Unidos. E olha só, se você está aqui nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil e sonha em investir em imóveis na Flórida, esse episódio é para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas: financiamento para investidores estrangeiros. Mas antes de estar falando isso, olha só, eu vou falar para vocês como que vocês podem achar esse podcast. Se você tem um Android ou um iPhone, vai lá no App Store e procura Rádio Reli. H é com acento L-I. Na Rádio Reli você vai poder ver todos os episódios do Saia do Aluguel na Flórida dentro da lista de podcasts e todos os outros podcasts que a rádio oferece. E além de saber e conhecer um pouquinho mais sobre a rádio, que é maravilhosa, gente, vocês têm que experimentar. Olha o seguinte, o nosso podcast Saia do Aluguel na Flórida está aqui todas as semanas com muitas informações para você que gosta de escutar sobre investimentos imobiliários. E hoje, em especial, eu tenho a minha querida parceira aqui, Sâmia Ibrahim, onde Uhum. nós vamos estar falando sobre o assunto de investimentos. E, mais especialmente, hoje nós estamos falando sobre investimentos e financiamentos diretamente para estrangeiros. Então, se você mora lá no Brasil, ou você mora em Portugal, na Espanha, na Europa, qualquer outro país além dos Estados Unidos, você é considerado um estrangeiro. Então, nós estamos falando hoje exclusivamente sobre o financiamento para você que não mora aqui nos Estados Unidos, mas gostaria de investir aqui nos Estados Unidos. E por que está investindo aqui nos Estados Unidos? Por quê? Primeiro, a moeda, que é uma moeda muito mais forte comparado a vários outros países em comparação, e as nossas estatísticas que a gente tem em rendimentos imobiliários comparado também com outros países. Então, o mercado imobiliário, ele é muito forte aqui nos Estados Unidos por vários motivos. Então, sim, vale a pena dolarizar e hoje nós vamos te dar as dicas de como você fazer isso sem ter que pagar cash ali, o efetivo na hora de você comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, porque você pode estar financiando o seu imóvel aqui. Então vamos lá. Sâmia, minha querida, muito obrigada por você estar aqui hoje comigo e por estar aqui me atendendo nessa demanda que a gente tem sobre esse assunto que é tão pedido, que é o investimento e o financiamento para pessoas do exterior. E eu que agradeço, Jane, agradeço a você e os ouvintes. Vou me apresentar, meu nome é Sami Ibrahim, eu trabalho com financiamentos de imobiliários aqui nos Estados Unidos já há alguns anos. Nós atendemos vários tipos de... Aqui nos Estados Unidos existem vários tipos de financiamentos. Para estrangeiro é um tipo em específico, né? E hoje o nosso, assim, o grupo que a gente mais atende, obviamente, são nossos conterrâneos brasileiros, e a gente tem muito gosto de atender, porque a gente ajuda muitas pessoas a realizar o sonho da primeira casa, como os brasileiros que querem investir aqui. Isso aí. Então, Sâmia, vamos falar assim, só quebrando aquela primeira a barreira que as pessoas falam assim, não, isso daí é mentirinha. Vamos falar, na real, é verdade. Os estrangeiros realmente conseguem financiamento imobiliário nos Estados Unidos? Conseguem. E vou falar o seguinte: eu mesma achava que era muito mais difícil, mas não é complicado. Existem algumas documentações que são necessárias, isso de qualquer estrangeiro,
mas eu posso explicar mais tarde um pouquinho como nós podemos desmistificar e como, inclusive, para alguns brasileiros, essa é uma das melhores soluções. É verdade. Esse, tipo de financiamento aqui nos Estados Unidos, a gente chama de Foreign National Loans, Uhum. que eles são voltados especialmente para você que mora fora dos Estados Unidos. Agora, conta pra gente, Sâmia, quem é realmente considerado um investidor estrangeiro nesse caso? O que eu quero deixar bastante claro da pessoa que está morando aqui, Uhum. mas não é considerada estrangeira ou é considerada estrangeira. Funciona, comenta assim para a gente na real. Quem é o estrangeiro? Então, o estrangeiro é aquela pessoa que não tem residência aqui e não é cidadão, né. Então existem muitos casos onde as pessoas, elas acabaram de vir e estão com visto de estudante ou ainda estão começando a vida, essas pessoas podem se encaixar nesse programa, mesmo estando por um tempo aqui. Então isso abre muitas portas, para a gente, né, para os brasileiros que querem investir aqui, mesmo estando aqui. E existem assim dois tipos de financiamento. Aquela pessoa que está aqui, né? Mas é considerado ainda um estrangeiro aqui, porque não tem sua documentação legal para estar Sim. morando aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aquela pessoa que está morando lá no Brasil mesmo e só vai vir aqui para visitar uma vez por ano, se vier e realmente só quer investir, dolarizar, correto? Sim, correto. E E tem diferença, né? Os dois tipos de financiamento chega a ter uma diferença um do outro ou é bem se a parecido? pessoa, você disse, ela vem investir aqui Isso, e a pessoa que mora aqui, isso. basicamente não. Basicamente é o mesmo tipo de programa e a vantagem que tem que essa pessoa, vamos supor, comprou como investidora estrangeira, aí ela está morando aqui e ela mudou o status dela, porque é o que Uhum, todo mundo quer, né. Aí uhum, ela virou uma green card holder ou ela virou cidadã, a gente pode refinanciar uhum. esse financiamento no modelo tradicional americano, onde existem algumas vantagens em termos de juros, né, Uhum. mas olha, eu vou te falar que a diferença muitas vezes nem é tão grande, mas existe É uma pequena pouquinho, é só diferença, assim, pouquinho a dos diferença. juros também. Uhum. E a pessoa que está lá morando no Brasil, lá no Sim, Brasil, ela também pode financiar aqui? pode financiar aqui. É isso, esse que é uma coisa que muitos nem começam, porque acham que é difícil, que é impossível, inclusive muitos brasileiros compram a casa em cash, se é possível, e muitos não têm condições de fazer aquele aporte financeiro para comprar uma casa inteira. E aí vem a parte do Do financiamento, que financiamento. eu acho assim que o país, os Estados Unidos, ele dá muitas opções para as pessoas, tanto o estrangeiro como o próprio americano, Exato. sabe? Uhum. Isso é algo que a gente pode conversar depois, mas eu estou muito satisfeita em ver que a gente tem muitas opções para cada tipo de público. Isso realmente é maravilhoso. E, Samia, como é que funciona assim na prática, então? Como é que Uhum. é, dando um pouquinho de números, assim, conta pra gente assim, quanto de entrada que precisa para um financiamento desse? Explica assim na prática o que que precisa. Olha, no geral, em linhas gerais, a gente precisa a pessoa precisa dar 25% de entrada, porque como os bancos não te conhecem, eles precisam se assegurar de alguma forma, essa é uma das premissas. E essa entrada, ela não precisa necessariamente estar aqui. Ela Uhum, pode estar no Brasil ou qualquer país que seja, aí através de extrato bancário, provar a existência desses assets, né, que são uhum, desse valor, e aí alguns documentos adicionais, que são uma carta para o contador, aliás, o contador fornece essa carta, uhum, dizendo quanto você fez nos 2 últimos anos. Por exemplo, a Jane quer comprar uma casa, e aí o contador da Jane escreve uma cartinha, não tem padrão, mas nós fornecemos um padrãozinho para ajudar, uhum. e ali ele escreve: "A Jane fez, sei lá, $100.000 em 2024, $100.000 em 2025". Isso é um exemplo, pode ser em reais que depois a gente converte. E alguns documentos pessoais, como passaporte, comprovante de residência, e é basicamente isso.
É bem fácil, É né? fácil, é só É a pessoa ter realmente atender o requisito do valor, né, e ter o passaporte, E esses basicamente. financiamentos são o quê? De 30 anos, né? 30 anos, Igualzinho os financiamentos normais aqui, 30 né? anos. Então, gente, 30 anos. E os juros são muito mais altos, são comparáveis ou depende do caso? Não, o que vai variar muitas vezes, a regra aqui é para todos, né, para todos os tipos de financiamento, quanto mais você der de entrada, mais vai baixar os juros. Isso que eu Hum, queria escutar. é, é, mas isso faz sentido, não Faz faz? sentido. Então, Faz quanto sentido. menos risco o banco tem, Exato. melhor vai ser os juros que ele vai te oferecer. Então, se alguém que dá 25% e alguém dá 50% de entrada, Já vai por ter que os que juros é que eu melhor. que estou dando 50% de entrada não vou ter nenhum descontinho nos juros, Vai ter não que ter um é? benefício, Vai né? ter que ter um benefício para Então, ter um menor risco para o banco. Aí é uma, como diz, uma troca de gentilezas. exato, exato. E outra coisa que é importante por exemplo, você vai comprar essa casa como investimento. Você está no Brasil, está comprando essa casa como investimento. E aí, o que que o banco quer saber? Se ela tem um potencial de aluguel para entrar ali, Uhum. que aquele aluguel pague o financiamento. Então, o banco vai fazer uma avaliação e vai verificar isso. Passando isso, é interessante para ele. Se ele achar que, opa, peraí, esse aluguel não vai pagar o financiamento, aí vamos ter que procurar uma outra propriedade, talvez. Aí Entendeu? que entra um bom corretor, né, Aí que gente? entra a Jane, Para procurar a propriedade certa para para a encaixar pessoa nisso. certa. Porque, olha só, gente, o banco sempre está pensando nos riscos, Exato. certo? Então, não é somente você que tem que qualificar. Uhum, É a hora onde a gente fala que a propriedade tem que também se qualificar para o exatamente. programa de financiamento, tá? Então, você não pode estar comprando uma propriedade onde o banco vê um risco alto Alto. nesse empréstimo. Então, sempre é bom você estar consultando um corretor de imóveis, onde ele pode achar a propriedade ideal que seja de acordo com o padrão que o financiamento que o banco está buscando. Tá? Exato. E Uhum. vamos falar da documentação? Qual que são assim os documentos necessários no geral? Além que você já, claro, falou que precisa de um extrato bancário para mostrar o dinheiro, é Sim, claro, sim. mas Uhum, além disso, tá? uhum. O que mais? O que mais a pessoa Então, precisa? vamos enumerar aqui aquilo que eu já havia falado. Então, vamos lá. Passaporte, com visto, obviamente, para a pessoa, Pode ser qualquer tipo de visto. qualquer tipo de visto, Turismo, turismo, principalmente, que é o que todo mundo tem, né? isso. Aí temos a comprovação de renda através de extrato bancário e a carta do contador. Se a pessoa tiver alguma dificuldade em fazer inglês, faz em português, a gente traduz. Aí nós precisamos também de uma cartinha do banco, vamos supor, você tem conta no Itaú, o banco dizendo, ó, ele é um cliente desde ano X, não tem nenhum problema, é um cliente idôneo, tal, assina embaixo. Isso é o gerente vai fazer, eles fazem bem tranquilamente, normalmente. Aí, isso, e os extratos que eu já comentei. E comprovação de endereço, que como você vai investir aqui, eles querem saber se você tem uma residência no Brasil. E acho que é basicamente isso, né? Uma coisa importante: o valor, ele para pré-aprovação, ele pode estar no Brasil. Aí, durante o processo, alguns bancos pedem que o valor esteja há um mês na conta. Então, isso vai demandar um certo planejamento, mas aí, com uma boa casa de câmbio, a gente resolve isso. Isso aí, tem que ter certeza que o dinheiro, na hora que você está passando aqui, se o banco fala, olha, eu quero ver esse dinheiro 30 dias sentado na sua conta antes de você comprar aqui, é regra do banco, gente, não tem, mas Isso, por quê? Para que isso? Não vou fazer isso não, não. Se o banco está pedindo 30 dias sentadinho o dinheiro aqui numa conta nos Estados Unidos, é a regra do banco. Vale a dica, né? Principalmente para o pessoal que realmente acha que não é importante, mas não é você que tem que achar o que é importante, é o é. banco. Não, Eu e é sempre importante falo a às gente já pessoas. falar a maior Isso. parte das coisas para esclarecer possíveis Aham. dúvidas antes, né? E o banco chega a cobrar renda aqui nos Estados Unidos? Não, não. Nada, Aquela né? cartinha do contador já é suficiente. Então, a renda pode ser totalmente do seu país de origem. Totalmente. E é porque você é estrangeiro, né? Então. E uma coisa que é importante falar, que a gente é fácil adquirir o financiamento, mas é importante que as pessoas entendam que não é
como era antigamente, né? Como as aprovações aconteciam de forma muito rápida. Não, eles dão essa oportunidade, mas o compliance, ele é bom, ele vai verificar se você realmente tem aquela renda, ele vai verificar se você tem esse valor na conta, para vocês não pensarem, "Uti, daqui a pouco o mercado vai dar problema aqui, porque estão dando financiamento para todo mundo." Não é assim. Então, só para deixar esse adendo para as pessoas. E me conta uma coisa, e o histórico de crédito aqui é exigido? Porque eu já ouvi falar assim: "Não, se você não tem histórico de crédito, você não financia aqui nos Estados Unidos". É Não, não, válido nisso não, né? é só para quem realmente é morador, né? E até você me fez lembrar de uma coisa. Por exemplo, tem pessoas que querem comprar uma casa e estão em processo de green card, por exemplo. Uhum. É mais interessante essa pessoa comprar a casa antes de ter esse green card, porque depois que ela tiver o green card, aí ela vai precisar comprovar essa renda. Então, é E vai ter que preferível ter o e histórico de tem que crédito. ter o histórico de Aí, se crédito. você tem um histórico de crédito muito novo, vai ter que esperar esse histórico de crédito ter Ano, um por aí. ano, a mínimo 12 meses. Isso. Então, às vezes, gente, dica aí para vocês que estão em processo, você ainda é considerado um investidor estrangeiro. Sim. Então, se você consulta com um corretor, tá? Às vezes é melhor você comprar agora do que É. você esperar ter o seu número de social, que uma vez que você tem o seu número de social, você precisa gerar Gerar renda crédito. e crédito. E aí é de 1 a 2 anos que os É. bancos vão pedir para você se encaixar em qualquer outro tipo de financiamento para residentes. Então, às vezes, é muito mais fácil, e é um processo fácil, né, amiga? É, Muito graças a fácil. Deus, É é muito mais fácil. fácil você já comprar antes, tá? Depois que você já tem o seu green card, você já tem o seu crédito, aí você trabalha no seu crédito, o que que você faz? Refinancia. Exato. Lindo, Aí lindo, você tem essa fechou. opção de refinanciar. Então, Exato, com certeza. Então, isso é muito importante, essas dicas que a gente está dando para vocês. Por quê? Porque, na verdade, são coisas que às vezes a pessoa fala assim: ah, não, vai ser muito melhor eu comprar depois que eu tiver o meu social. Depois que eu tiver. o meu Gente, green o card, meu green né? card. Não, gente, às vezes não. É, A diferença maior que a gente tem nesses programas é só o valor da entrada, nem exato. dos juros, gente. Os juros às vezes não significa, às vezes é um pontinho de diferença que isso resolve-se num refinanciamento. Então, pense sempre nisso. Às vezes é melhor você ter já e aproveitar, porque os preços continuam subindo, né? Então, eu Sim, sempre falo, qual que é o tempo melhor para uma pessoa está pensando em comprar uma casa? Ontem. ontem. Ontem Ontem. foi o melhor dia, É, entendeu? Porque os preços vão continuar subindo, então é melhor eu comprar uma casa hoje, por exemplo, a 300 mil, do que esperar 3, 4 anos até eu ter a minha documentação e ter que comprar ela 350 mil e tem dólares. gente que vem pronta para comprar uma casa, ela já economizou, ela já vendeu alguns imóveis no Brasil antes de vir para cá, ela imagina, eu vou chegar lá e eu já vou comprar. E aí acaba que vai ter que pagar 1, 2 anos de aluguel, e é um dinheiro Um que, dinheiro jogado infelizmente, é fora. jogado fora, né? Exato, exato. Ficar pagando 2 anos de aluguel Se você é poderia toda ter a sua casa. entrada, Pois é, esses 20, 25% que a gente está falando, é o dinheiro que você está gastando no seu aluguel de qualquer forma, né? E me conta, na sua opinião, porque quando a gente fala, a gente que é corretor, ai, gente, é lindo, vamos investir aqui, vamos dolarizar. No seu ponto de vista, que trabalha com financiamento, eu quero uhum, escutar alguém que você trabalha na área financeira há mais de 20 anos, né, Samia? Mais de exatamente. 20 anos. Uhum. Por que faz sentido investir aqui? Olha, tem um estudo, e isso não é estatístico, é estudo mesmo, que se você for comparar tanto investimentos imobiliários como até outros tipos de investimento, mas eu sou mais do investimento imobiliário porque é mais seguro, se você fizer uma comparação de 10 anos, por exemplo, o que rendeu aqui nos Estados Unidos versus o que rendeu no Brasil, normalmente a diferença nesses 10 anos vai ser de 30%. 30% de diferença, gente. Estudos 30%. comprovados. Então, Estudos você tem um comprovados. imóvel, e eu falei assim, não, não vou investir nos Estados Unidos, não, eu vou comprar um imóvel aqui mesmo. Então, nos nossos estudos,
você analisar 10 anos atrás, os estudos foram feitos para 10 anos atrás, e coisas acontecem, tá, gente? Há E 10 pode ser anos isso é uma atrás, média, olha só, média. 10, é uma média. 10 anos Uhum. atrás a gente ainda teve o restinho da bolha imobiliária aqui, Exato. que eu passei por isso, né? Então, E aí, quem comprou nessa época, oh, tá, hello, né? hello. Hello, hello. É, Então, o estudo mostra que investimento igual para igual entre, aqui nós estamos falando diretamente entre Brasil e Estados Unidos, tá? Vamos sim, esclarecer isso que nós não estamos falando de todos os países, tá? Aqui nós estamos focando agora esses estudos, Brasil, Estados Unidos, mesmo tipo de investimento nos Estados Unidos, os últimos 10 anos, aqui nos Estados Unidos, rendeu 10% a mais, mesmo com altas e baixas do dólar, mesmo com final de crise imobiliária e uhum. tudo mais que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, isso fica a dica, né, gente? Então, o que é melhor hoje? Né? Não temos bola de cristal, né, Sâmia? Não Sim, temos, sim. mas hoje, quando você estuda o passado, 30% a mais no seu bolso é o investimento dolarizado aqui nos Estados Unidos. Tem só uma coisa até que eu me lembrei agora, que muitos bilionários estão vindo morar no Aqui em sul da Miami. Flórida, Miami e Exato. arredores, não é mesmo? Então, Boca isso, Raton. Boca Raton. Não, eu morei aqui no ano 2000 a 2008, era uma cidade bacana, já era próspera dos advogados, dos aposentados americanos, mas a gente não tinha noção quanto ia crescer até agora, Exato. porque tem excelentes escolas aqui também. Eu moro em Sim. Boca Raton, acho que você Também? também, Aham. e nós somos fã da cidade. Miami gostamos muito também. E então, a vinda desses, por que que eles estão vindo para cá? Porque muitos moram na Califórnia, em outros estados Exato. são um pouco mais caros, e aqui, em termos de imposto, Benefícios fiscais aqui, tem né? muito mais Uhum. benefício aqui na Flórida. Isso Então, aí. isso vai fazer com que os imóveis comecem a subir, aumentar de valor também por causa disso. Isso. E eu gosto sempre de estar explicando quando alguém me busca para fazer investimento, que existem vários tipos de investimento que você poderia fazer aqui nos Estados Unidos. Então, Uhum, o investimento mais clássico que a gente tem é aquele onde você vai comprar e alugar a casa anualmente para um exato. inquilino que vai ficar 12 meses. Uhum, Porém, tem um outro tipo de investimento que nós chamamos de short term rental, que são essas casas que a gente aluga para temporada, Airbnb, que está muito em alta agora. sim. Esse tipo de financiamento para estrangeiros pode ser feito numa casa para Airbnb? Olha, pode ser feito. A única coisa assim que o banco ele vai olhar a propriedade, que é aquela mesma situação. Então, por exemplo, se você quiser comprar um apartamento, o apartamento ele tem um pouco mais de restrições o banco coloca algumas restrições a mais por exemplo, condotel, que é o que nós Uhum. chamamos de flat, os bancos não gostam Não muito. gostam desse Não produto gostam aqui, não muito, gostam mesmo. principalmente para estrangeiro, né? Une duas coisas que são risco para São ele, um risco, sabe? é. Uhum. Então, é possível, mas o banco ele vai olhar mais criteriosamente qual é aquele imóvel, onde que ele fica, se tem cidades, né? Nossa cidade não pode fazer Não, Airbnb, não pode. Mas então tem são muitas cidades boas. Então, eu vou tem dar uma essas. diquinha para vocês aqui. Cidades aqui na nossa área, tá? Se você quiser vir investir para um Airbnb aqui. A área toda de Fort Lauderdale, nossa área aqui de Fort Lauderdale, excelente para fazer Airbnb, tá? Thumbs up. Norte de Miami, não é Miami lá, a cidade de Miami, ela é protegida Uhum, contra Airbnbs, né? sim, Por causa da rede hoteleira que é muito grande. Então, sim. em Miami, Miami Beach, lá não pode fazer Airbnb. Então, por isso que eu falo, norte de Miami, sim, tem uma cidade maravilhosa ali chamada Aventura. Legal fazer Airbnb lá e tem até condomínios que permitem você fazer Airbnb, Uhum. super legal. E outras áreas que não são tão conhecidas, gente, mas são cidadezinhas maravilhosas para fazer Airbnb, como, por exemplo, Deerfield Beach. Uhum. É ótimo para você fazer, Que é aqui que é uma pertinho. praia, uma praia pertinho aqui. Propriedades Então, mais são baratas, propriedades uhum, mais mais em baratas. contas. Então, se você gostaria de saber mais, ou ter uma listinha de todas essas cidades que são legais de fazer Airbnb aqui no sul da Flórida,
Entre em contato comigo que eu Mas tenho toda a listinha para você. só quero esclarecer, não é que não é possível, é É possível. Só possível. existe um pouquinho mais de restrição em relação aonde é. Em Orlando, por exemplo, né, muitos são aceitos e são feitos para isso, né, É. E feitos lá em para o Orlando, olha cartão. que interessante, também tem a restrição. Se você tá em Orlando, lá no county da Disney, tá? Uhum. Lá naquele county você não pode. Celebration, acho que é. É, É. aí quando você sai, por exemplo, você está em Kissimmee, Uhum. Davenport, Windermere, se você sai do condado onde está Orlando, porque Orlando também é rede hoteleira muito grande, Uhum. então eles proíbem fazer Airbnb. Se você Sim, sai um pouquinho, gente, eu falo um pouquinho fora, você pode comprar uma casa lá em Orlando, 15 minutos da Disney sim. e já está fora do condado, tá? E pode fazer Airbnb. Também uma outra área Outra maravilhosa para fazer o Airbnb, um pouquinho longe aqui da da nossa gente área, mas a gente também, nós temos atende. parcerias lá, você Uhum. faz o financiamento para lá, eu tenho a Uhum. parceria lá para mandar vocês comprarem em Orlando se vocês precisarem. Também é muito bom para esse aluguel de temporada. Porque o benefício do aluguel de temporada é que cada cliente tem a sua casa. Eu faço match de Uhum. casa com o cliente, né? Sim. Tem aquele cliente que ele quer fazer o investimento, mas ele também gostaria de vir aqui passar 2 semanas aqui ou Uhum. 2 semanas ali na propriedade que ele tem. Sim, Então, ele é um candidato perfeito para ter um Airbnb, tá? Ele exatamente. não está tá querendo aproveitar a vir para cá 2 às vezes 3 vezes por ano, curtir a propriedade, o resto do ano deixa lá alugado. Agora, se você estiver pensando, tiver uma outra cabeça de um investidor, fala assim: não, eu não quero perder nenhum minuto de investimento, aí, aluguel anual, você não vai perder nenhum minuto de investimento, é investimento puro. Você não liga de vir para cá e curtir tua propriedade, então nós temos outras opções de investimento para você. Uhum. Então, na hora de você investir, você tem opção anual, aluguel anual, você tem essa opção de aluguel temporário Airbnb, Uhum. ok? E você também tem outras opções. Para quem quer investir um pouquinho mais agressivamente, nós temos opções de casas de multifamílias, Sim, tá? Que também é super fácil conseguir o tranquilo. financiamento, principalmente se você tem. Por quê? Porque a casa de multifamília, então o que, que eu estou falando? Estou falando de um duplex, estou falando de um triplex, de um fourplex. Então, casas de uma, duas, três, 4 unidades, É bem ainda comum aqui. considerado Uhum. casas residenciais, então entra dentro de um financiamento residencial, não é comercial, tá? Residencial. E são casas que já vêm com unidades que você alugando, ela se paga metade metade, ou às vezes quase, com certeza tem que pagar todo o, o valor das prestações, né? Sim. Mas ela se paga e geralmente essas casas ainda sobram. Então, todo mês vai sobrar aquele valor, entendeu? Então, o retorno do investimento de uma casa dessa é super legal. Super bom. É super bom, porque ela é multifamília, ela é para isso, ela é um produto idealizado para investimento e é para aquele investidor um pouco mais agressivo, onde você vai investir um pouco mais, mas vai ter uma rentabilidade maior também, E tá? olha, vou te falar que você acha, né, tem essas multifamílias que a gente imagina, é o dobro do valor, não é. Não é o dobro Não do é o valor. dobro do valor. Não. Um cliente nosso, a gente atendeu há pouco, que ele queria? Ele tinha essas casas, juntas, né, são duplex, Uhum. e ele já tinha uma que ele queria para ele e a outra para alugar. E o que que aconteceu? Além de tudo, ainda ele refinanciou. Ele Uhum. já tinha há um tempo, ele refinanciou para conseguir juros melhores e está alugando aquela que ele não mora. É E muito ajuda na ajuda na prestação. prestação. Lindo. Muito Isso é bom. maravilhoso. E é isso, gente. Vamos falar agora de errinhos, tá? Porque a gente Uhum. só fala as coisas boas, mas vamos lá. Errinhos mais comuns que uma pessoa pode estar cometendo, um investidor estrangeiro que não conhece como é que funcionam as coisas aqui. A gente tem até aquela tendência de, falei, putz, eu vou errar, vou fazer uma coisa errada. Vamos alertar aí o público. Quais são os errinhos mais comuns de um investidor estrangeiro na hora de comprar um imóvel e dolarizar seu patrimônio aqui nos Estados Unidos? Um deles, eu já falei, que é a pessoa, às vezes, ela quer morar aqui e ela espera para comprar quando ela estiver aqui com green card ou com work permit qualquer, e aí dificulta
porque ela já vai ter o documento americano, né? Ela vai ter que ter o crédito, ela vai ter que ter a renda americana. Então, esse é um dos erros, né? Então, o investidor estrangeiro, ele tem que pensar como um investidor estrangeiro, como um investidor. Então, eu vou pegar, eu não vou morar nessa casa por enquanto. Tem aquela pessoa que ela vai comprar essa casa, vai esperar 1 ano, vai esperar 2 anos, depois ela vai morar. Tudo bem. Então, é interessante pensar bem que se a pessoa quer vir morar aqui, é melhor comprar antes. Esse é um dos erros que as pessoas cometem. Eu fui uma delas, ok. É bom a gente aprender com os próprios Exatamente. erros, né? Então, resolvi trabalhar financiamento para resolver essa situação. Outra coisa que as pessoas fazem, que isso vai matar a possibilidade dela fazer um financiamento, é você fazer transferências, depois a gente pode falar um outro podcast sobre isso, transferências de forma ilegal, ou de forma... A hora do câmbio, né? Porque o que acontece? Aí existem pessoas que sabem que aqui até 10 mil, geralmente o banco não pergunta, mas ele vai perguntar. Se você tem várias entradas ali no teu extrato de 9.900, 9.900, 10 mil, ele vai querer saber de onde veio. E as pessoas fazem isso para pagar menos imposto. Não adianta. Temos que fazer direitinho. Vai ter que pagar o IOF, mas também é uma vez só. Né? E existe também a possibilidade de você abrir uma empresa antes de você comprar a propriedade. Se você fizer a transferência através da empresa, você Vamos paga... fazer o seguinte, Sâmia. Não, vou te convidar para você voltar aqui num podcast para você falar para a gente só sobre câmbio, como enviar o dinheiro para cá corretamente. Sim. E todos esses truquezinhos que a pessoa precisa na hora de estar trazendo dinheiro para cá, se vai abrir uma empresa ou não. Vamos deixar para o próximo podcast? Vamos, mas eu só queria só para deixar um gostinho. Eu só queria fechar para que a pessoa já pense que se ela fizer isso, se ela não fizer direitinho, não vai dar certo. Então, isso é uma das coisas, tá? Aqui não tem como escapar, tem que fazer direitinho. E qual que é o principal erro? A pessoa achar que é difícil, que não dá, e daí ela simplesmente não se informa. Da hora, né? Isso é um erro não só de investidor estrangeiro, como brasileiros que moram aqui e imaginam que o processo é difícil. Eu acho, então, que o maior erro, no geral, é não buscar orientação profissional. Então, com a orientação profissional, com certeza, a gente pode te orientar e te dar a melhor forma, a forma mais correta, a forma mais fácil e a forma mais idônea de estar investindo e dolarizando nos Estados Unidos. Exatamente. Então, agora, para encerrar, Sâmia, como é que a gente te encontra? Como é que a gente te encontra para fazer perguntas, para falar assim, olha, gostei, quero mais informações sobre um financiamento, eu sou um estrangeiro, me conta um pouquinho mais. Como é que a gente pode te achar? A gente não vai colocar aqui o telefone aqui no... Não, você vai falar, depois a gente põe. Então, vamos lá. Não, então, é tranquilo, gente. O meu telefone é americano, então... WhatsApp, né? No WhatsApp, é só colocar ali Estados Unidos +1. Meu telefone é 561-827-4700. E eu tenho um Instagram também, ele é um pouquinho comprido, então é samia.ibrahim, @preferred rate, e é só. Tá fácil. Samia Ibrahim Preferred Rate. Isso, põe lá Samia Ibrahim, Preferred Rate, vocês vão me achar. Gente, e quero deixar aqui para vocês, se você gostou dessa informação, se você está querendo saber um pouco mais, eu estou oferecendo uma mentoria individual gratuita para a primeira pessoa que entrar em contato comigo hoje, após escutar esse episódio. Você vai entrar no meu Instagram, Saia do Aluguel na Flórida, manda um direct para mim e eu entro em contato com vocês para fazer uma mentoria individual e explicando para você, no seu caso, exatamente tudo que você precisa para poder fazer um financiamento sendo estrangeiro e dolarizar o seu investimento aqui nos Estados Unidos. Gente, muito obrigada, Sâmia. Eu que agradeço então, gente, a oportunidade. Vocês não esqueçam que vocês podem estar achando esse podcast no website da Rádio Reli, pela Rádio Reli,
e também pelo YouTube da rádio. Rádio Heli tem o seu YouTube, então vai lá, Rádio Heli no YouTube, lista de podcasts Saia do Aluguel na Flórida e vocês vão encontrar o nosso podcast lá. E também você pode me achar no meu YouTube. O meu YouTube é Jane Pietrone 9584. Minha lista de podcasts estão lá. Então, Jane Pietrone 9584 e está todos os podcasts lá com o seu tema. Procura o tema lá sobre investimento estrangeiro e esse é o podcast de hoje. Muito obrigado e vou deixar uma frasezinha final aqui para vocês, gente. Hum. Olha, investir em imóveis aqui nos Estados Unidos não é apenas um sonho, é uma estratégia real para construir segurança, renda e liberdade para os seus e os seus herdeiros. Então, fica aí, começa tudo no primeiro passo, é a educação financeira. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Isso aí. Muito obrigada Obrigada, e gente. beijo no coração, gente.